Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Meu nome é Marcos Feijó, integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, da cidade de Vinhedo, São Paulo. Então estamos aqui para mais um Gotas Fraternas. Estamos agora quase no final, do livro Jesus do Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Esse livro é muito interessante, que narra o dia a dia de Jesus, quando eles se recolhiam, às vezes lá na casa da sogra de Pedro ou em algum outro local, e é onde Jesus, às vezes, após as refeições, ou até mesmo no percurso das caminhadas ou das palestras, ele sempre trazia um ensinamento para os discípulos. Então, esse capítulo, O Poder das Trevas, capítulo 39, e para ver como Jesus era realmente uma pessoa espetacular, que começa assim: centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Por exemplo, um tema realmente desse bem preocupante, ele contou de forma sorridente. Então, um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento, e depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante do gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Aí o subordinado começou, Como é que ele ia fazer para que pudesse esse servidor fiel vir a cair, nas tentações. Então, primeiro ele falou, não poderíamos despojar-o de todos os bens. Aí o diabo maior fala, isso não, porque um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Aí depois, então poderíamos castigar a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a encher-o de opróbrio e ingratidão. Aventou lá o interlocutor, o que era o diabo menor no caso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? Mais uma sugestão: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita, vai por aí afora. E o diabo falava que não, também não ia surtir efeito. Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Aí o diabo maior fala, que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por conduzi-lo às claridades do paraíso. Aí vem a sugestão do diabo maior para o diabo menor, falando assim: não seja tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. Então, aí o enviado foi, e rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância, e assim foi insuflando no ouvido dele, Se a gente olhar lá nos níveis de obsessão que existe, acabou esse pobre servidor do bem, ele realmente se rendeu, nessa sugestão
das trevas, né, dos nossos irmãos trevosos, dizendo que ele não passava de um verme, de um insignificante, um grão de areia que não significava nada, que todo o trabalho dele era em vão, mostrando que como a gente deve assim ter autoestima e como a gente deve ter amor próprio também, né? Como Jesus nos falou no mandamento mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque nós somos filhos de Deus, nós temos uma missão pela frente, como nos revela o Espiritismo, que nós estamos aqui para o nosso aperfeiçoamento, né? Temos a eternidade pela frente. Inclusive tem um capítulo do livro Fonte Viva que fala do vigiemos e oremos, porque todos nós trazemos as mazelas das outras vidas, né? Nós já fomos pessoas que criamos muita dificuldade para as pessoas, tem muita gente que tem ranço contra a gente, nós criamos, assim, plasmamos em nosso espírito eterno ainda muitas coisas negativas, muita negatividade, que com o tempo nós vamos superando através das oportunidades que a Divina Providência nos dá das reencarnações. Pouco a pouco nós vamos quitando as nossas dívidas, né? Por exemplo, no livro Fonte Viva tem uma lição, Vigiemos e Oremos, que começa assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Eu vou ler 3 trechos, só para 3 parágrafos, só para ver o link, né? E como a gente tem que se fortalecer. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões da inferioridade, e assim vai, né? O Emmanuel ainda nos coloca: não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminharemos do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação, é natural. E ele termina esse capítulo assim: entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos esse poço ainda dentro de nós de uma série de imperfeições, somos tentados muitas vezes, então temos que ter essa vigilância, nos apegarmos nas orações e buscarmos essa nossa reforma íntima através da nossa disciplina, através da nossa boa convivência com as pessoas às quais estamos cercados, pedindo a Jesus sempre naquela hora mais difícil, né, que a gente vê que ainda tem às vezes alguma dificuldade, algo fazendo aquela análise, né, que Santo Agostinho nos pede, né, todo dia, fazer aquele balanço, onde a gente vê que ainda é muito fraco, pedir ajuda a Deus, orar muito e vigiar para não cairmos em tentação. Um grande abraço a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.